de base, então? O nosso tem a vantagem de ser recursivo, né? Mas o recursivo não adianta, porque o mundo não tem espaço suficiente para poder aceitar. Pessoal, boa tarde. Eu vou começar com vocês, independente de só terem duas pessoas aqui, eu vou gravar e colocar. E é muito legal porque aí eu tenho a visão completa de todos os... Gravo no canal todos os capítulos do Kurose mesmo. Então a gente vai começar o capítulo 7, que é de rede sem fio e rede mobile. Na verdade, o meu capítulo favorito é a coisa que eu estudei no meu doutorado, então vamos seguir em frente. Então, como eu já conversei com vocês, por que eu acho esse capítulo muito importante? Porque na prática, né, a gente não usa mais coisas cabeadas, né, isso é muito anos 90. Então, na verdade, a relação, né, de links sem fio para links cabeados é de 10:1 em 2019. 5 celulares para 1 para cada computador no planeta Terra, né? Ou seja, hoje o Android é o sistema operacional mais utilizado do planeta. Redes celulares 4G e 5G já estão trabalhando dentro da internet, ou seja, a partir do 4G, o teu celular é mais um computador do que um dispositivo de voz. Ele já é totalmente digital, então mesmo a voz no teu celular ele é uma aplicação. Eu não sei se vocês sabem, mas vocês podem desinstalar a aplicação de telefone do celular de vocês. Inclusive tem um vídeo na internet muito interessante, né, de um cara que pegou um iPad 6 mini e utilizou como celular. Isso é possível, é meio bizarro, mas é possível. Então são dois desafios que são interessantes, que é o canal de comunicação ser sem fio, ou seja, ele é compartilhado, e a mobilidade. A gente usa rede sem fio porque a gente quer mobilidade, né? Senão a gente estaria usando redes cabeadas, né? Vocês, em particular, vocês usam rede cabeada para alguma coisa que não seja jogar? Não, nem jogar. Eu uso bastante rede cabeada, porque eu fico quase o dia inteiro no computador e fica no cabo. Ah, tá. Então, na verdade, você já pluga direto, tipo assim. E Heitor, você sente algum atraso para jogar? Hoje em dia? Não. Antigamente a gente tinha uns atrasos meio bizarros, mas acho que hoje em dia, né, com 802.11ac, AX, isso é bobagem. Então, assim, mudou muito, galera. Vocês vão ver o seguinte, cara, que a gente vai falar um pouquinho sobre os links, o Wi-Fi, falar sobre rede 4G e 5G, que eu acho que são as coisas grandes, bem interessantes. Hoje eu vou ter uma reunião às 4, então a gente vai ter uma aula bem curtinha, né? Mas eu vou continuar na semana que vem, né? E, cara, esse lance de 5G é onde vai rolar muito dinheiro agora. Nos próximos 3, 4 anos vai ter muito dinheiro em 5G e a academia já está discutindo 6G para aplicações de ultra velocidade. Vai falar um pouquinho sobre mobilidade, né? Vai falar um pouquinho sobre mobile IP, mas essa é a ideia, né? Então, para vocês terem noção de como vocês têm que ser malandros, o que acontece é o seguinte: em 99 surge o protocolo 802.11. 802.11 é o protocolo que é o Wi-Fi que a gente conhece. O Wi-Fi, na verdade, é um nome fantasia, que quer dizer Wireless Fidelity. O Wi-Fi, na verdade, era um selo que você dava para equipamentos que eram capazes de se comunicar sem fio no protocolo I3E 802.11. Então, quando a gente fala em rede sem fio, na prática a gente está falando de camada de enlace. Enquanto, né, a camada de enlace cabeada é o I3E 802.3, o Wi-Fi, né, o Wi-Fi popular, o 802.11, é a rede sem fio tradicional, né? E todo esse movimento de Wi-Fi, de Bluetooth, começou no final dos anos 90 com esse pensamento de mobilidade. Para vocês terem noção, o Bluetooth ele começa com o pensamento justamente de você compartilhar a conexão. Então, toda essa coisa que vocês já tiveram que utilizar ou assistir uma aula no 4G porque deu ruim na rede sem fio de vocês, eu já tive que dar aula no 5G. Então hoje, compartilhar a conexão 5G do celular com o meu computador de casa para fazer isso acontecer. Cláudio, isso é ruim? Cara, é chato, né? Mas dá para fazer. Então isso é uma parada bem interessante da gente trabalhar, né? Isso é uma coisa que mostra o quanto isso evoluiu. Inclusive, né, comentei com vocês, né, um grande desejo hoje das operadoras é o 5G bombar para o cara poder abandonar a infraestrutura cabeada. Então imagina, você ir na loja da Claro, você ganha uma caixinha que é um set-top box 5G, e aí você tem várias vantagens. Você pode levar a tua conexão 5G com você para onde você quiser.
e a operadora não precisa pagar mais alguém para instalar. Né? Então tem umas questões aí muito interessantes de como você brinca essa infraestrutura. E olha só como é que é essa infraestrutura aqui. Aqui você vai ter os hosts, né, sem fio, que podem ser laptop, notebooks, né, smartphones, dispositivos IoT, como a tua geladeira, pode ser alguma coisa. Não sei se algum de vocês em casa já tem algum dispositivo inteligente que acessa a internet para alguma coisa, que pode rodar aplicações. Esse dispositivo ele pode ser móvel ou não móvel, né? Ser sem fio não necessariamente quer dizer que ele é móvel. Pode pensar aqui na figura do teu AP de casa. AP vem de Access Point, ou ponto de acesso, né? Mais uma vez, o que eu digo para vocês, aqui, o dispositivo que a operadora entrega na tua casa, ele ao mesmo tempo, ele é modem, porque ele faz a conexão com a operadora, modulo e demodula o sinal da operadora, ele é roteador, porque ele cria uma rede local na tua casa com IP acessível pela operadora, ele é switch, porque ele comuta essas ligações cabeadas e não cabeadas até o dispositivo roteador da operadora, e ele é access point, porque ele faz essa conexão sem fio para vocês. E em muitos casos ele também vai ser um dispositivo que vai ser o modem do teu vídeo. O base station, né, ou estação base, é o nosso típico AP, né, tipicamente vai ser o gateway, né, vai ser a ligação entre a tua rede cabeada e a rede do operador e a tua rede sem fio, né? Vai ser o cara que é responsável, né, por trabalhar. E pensa o seguinte: Cláudio, mas poxa, por que eu não posso fazer isso no roteador? Não, porque na verdade o roteador tradicional, o switch tradicional que a gente tem, ele pensa o protocolo 802.3. Então, na verdade, lembrando que a camada de enlace é aquela camada que é responsável pela tecnologia, a gente pode pensar que o switch tradicional fala 802.3 e o AP seria o equivalente para 802.11. Então, para cada tecnologia eu vou ter isso. Por exemplo, no protocolo 802.15.4, que é o ZigBee, que é o protocolo padrão para redes IoT, a gente tem o Edge Router, que faz exatamente esse mesmo papel. Né? E é muito interessante a gente ver, é muito interessante a gente notar essa diferença. Né? E o link, né, sem fio. Qual a diferença do link sem fio? A gente viu que o link cabeado, ele é um link full duplex, né? Que ele tem 2 cabinhos para ir e 2 cabinhos para voltar. Esse é o cabo Cat5. Né? Cat5e, Cat6 e o Cat8, que são os cabos de que a gente está trabalhando hoje em dia, cabos de conexão, rede cabeada. O meio sem fio é um meio que ele é compartilhado, ele é muito parecido com o 802.3 tradicional. É o mesmo meio para enviar e mandar, mas você tem que esperar. Então, enquanto nos protocolos, né, 802.3 tradicionais que a gente usa hoje em dia, já acabou o problema de colisão, ainda existe um certo problema de colisão em rede sem fio. A gente vai ver também que acabou. Existe uma disciplina, rede sem fio, é um semestre inteiro, onde eu falo das diferentes tecnologias de rede sem fio. Também está lá no meu canal, caso vocês tenham curiosidade. Né? Então, para quem quiser, fica lá onde a gente dá essa aula com muitos detalhes. Né? E aqui são os protocolos que a gente usa hoje em dia. Né? Em relação ao throughput, né, a capacidade de transmissão, e em relação à distância. Então, olha só. O protocolo 802.11b foi o primeiro protocolo para redes domésticas de rede sem fio que surgiu. Era uma rede de 11 MB e era muito lento. Indo para redes indoor. O 802.11g, que foi o protocolo que popularizou o Bluetooth, que era o popular 54 MB. Eu não sei se vocês eram muito pequenos, vocês não sei se ouviram de falar de um produto chamado de Super G, que antes da gente conseguir, a gente como comunidade conseguir padronizar o 802.11 de forma correta, alguns fabricantes se adiantaram e criaram padrões para aumentar a velocidade, funcionando em várias escalas de frequência. E aqui a gente tem as redes 802.11n, né? Que são as redes que a gente que hoje são mais comuns para redes celulares, indo até 600 MB, e o 802.11ac, que é a rede que é dos computadores novos, que indo até 3.5 gigabits por segundo na rede local. Né? E aí o LTE, né, que é o nosso 4G, indo até 600 MB. E com o LTE você já consegue assistir Netflix no teu celular. Para vocês terem noção, eu fui numa conferência que era a Local Computer Networks, a LCN de 2002, ela foi na Flórida, e eu peguei um táxi, né, para ir até pro hotel da conferência. Me localizei mal, uma das primeiras conferências que eu fui, quase 10 anos atrás. É muito legal de pensar isso, que 10 anos da minha vida mudou muito.
E tava lá na Flórida, peguei um táxi, vi que ele tava vendo, acho que era Netflix, né? E eu nem tinha, tipo assim, na cabeça de ficar assistindo Netflix em 2012, né? Tipo assim, era uma coisa que eu assinei Netflix quando eu fui morar com a minha esposa, em 2015, uma coisa dessa. E o cara tinha lá 4G, tinha assistido Netflix, né? O que eu acho um pouco bizarro, né? Mas ele falou, cara, aqui na Flórida a gente teve acesso à rede 4G justamente pra gente poder ver os debates, né, da eleição presidencial de 2012, que se eu não me engano 2012 foi o Obama com o Mitt Romney, lá nos Estados Unidos. Então lá em 2012 a galera já tinha, então eu fui dessa conferência, eu ainda era aluno, né, na época, fui nessa conferência na Flórida, eu tirei uma semana de folga, né, e fui para Nova York, tirei férias, né, parei, era próximo da minha qualificação para descansar, e eu vi uma parada que aqui no Brasil não fazia muito sentido, né? Eu vi uma pessoa falando com o iPad no meio da rua em Nova York e tipo assim, falando com o iPad usando rede 4G. Isso pra mim, na rede que a gente tinha aqui no Brasil, isso era completamente impensável. Hoje, às vezes eu tenho um desempenho muito bom com 4G e bastante assim, e eu tô falando aqui na casa dos 600 MB, um desempenho bastante bom com 4G, de eu poder assistir o meu YouTube, poder assistir Netflix sem problema nenhum. E aí entra o 802.11ax e o 5G. O 5G multiplica por 10 a velocidade. Estou falando de 10 gigabits por segundo. Não estou falando de 10 gigabits por segundo. Isso é rápido pra caramba. Isso é mais rápido do que a gente tem hoje com as nossas redes de Wi-Fi domésticas. E olha aqui, eu estou falando com alcance de quilômetros de distância. Olha a operadora ficando feliz. Olha a operadora ficando bastante feliz. Né? E é isso que são as características. Então, isso mostra, né, a necessidade. Eu viajei com a minha esposa nas férias antes da pandemia, em 2019. Eu estava em Portugal. E o cara que a gente alugou o Airbnb, ele falou o seguinte, olha, aqui na minha casa a gente não tem Wi-Fi, a gente não tem 802.11, né? Na verdade eu não tenho uma instalação local, o que eu tenho é um chipzinho de 4G que vocês podem utilizar, e tinha um modemzinho instalado. Se vocês quiserem levar com vocês, é bem fácil, é só você plugar aqui ele numa bateria. Cara, eu vou dizer pra vocês, foi super útil na minha viagem, porque eu não tinha um chip, né, então eu usava o celular. Então às vezes eu queria um acesso, eu levava o modemzinho do cara junto comigo. Gente, isso é muito bacana, isso é muito legal, né? Então isso é o tipo de aplicação que a gente vive. O mundo de vocês é muito conectado. Eu particularmente estava com meus alunos aqui na sala hoje, estava falando, gente, eu não ando com dinheiro. Eu não ando com dinheiro. Eu praticamente ando só com meu celular e torço pelo melhor. Cláudio, isso é muito estúpido. Eu concordo com vocês. Bastante. Isso aí é viver perigosamente. Diga, professor, tipo assim, aqui na minha rede tem dois tipos de Wi-Fi, tem a Claro 2G e a Claro 5G. Isso. Mas tipo, o que é esse 5G que eles estão mostrando? Na verdade, assim, as redes sem fio trabalham em bandas que a gente chama de bandas ISM, Industrial Scientific and Medical. Essas redes, elas têm faixas de frequência que as pessoas não são cobradas por utilizar. São faixas gratuitas. É a faixa de 2.4 GHz e a faixa de 5 GHz. A maior parte dos produtos que trabalham com rede sem fio, muitas vezes babá eletrônica, Raspberry Pi, celulares, eles trabalham nessa faixa de 2.4 GHz. Então o que o modem da tua operadora faz é o seguinte, ele modula de acordo com o que é mais fácil. Ele cria duas redes, uma no 2.4 e uma no 5G. E ele fica te mudando de rede de acordo com a faixa de frequência que está mais vazia, de acordo com o critério de qualidade. Então, se você estiver numa faixa 2.4 e começar a ficar muito congestionado, o que ele faz? Ele te troca para a rede 5G, para você que tem um ganho de velocidade. Computadores mais velhos não são capazes de fazer isso. Entendeu? Aqui. Então, assim, tudo pro teu benefício, pode falar. E tem a ver tipo, com essa nova tecnologia do 5G que está surgindo, que está sendo leiloado? Não, é porque na verdade o cara que configurou ele não sabe a diferença entre 5 GHz e 5G. Isso. Um é de geração, outro de geração. Um é de gigahertz, outro é de geração, isso. E por isso que os caras colocam com 5G, é uma rede de 5 GHz, é isso que ele quer dizer.
E, cara, isso é muito normal, tá? Tipo assim, na verdade, rede sem fio, eu costumo brincar aqui, né? Redes já é uma sopa de letrinhas de protocolo. 802.11, 802.3, UDP, TCP. Na rede sem fio, você começa a sopa de letrinhas e números ao mesmo tempo, né? Porque você tem 802.11, aí você tem I3E 802.11A, I3E 802.11B, e aí você vai ter variações. Por exemplo, I3E 802.11I é o protocolo que é focado em segurança. Não sei se vocês sabem, o WPA2 é o I3E 802.11i. E aí você tem protocolos para redes distribuídas, como o I3E 802.11s. Você tem protocolos para qualidade de serviço, como o I3E 802.11e. Você tem redes de alta velocidade, o I3E 800.11n, AC, AD, AX, AF. Então você tem essas variações, né, que a gente acaba incorporando. Né? Então assim, cara, é muito legal, rede sem fio tem muito uso. 802.15 é o Bluetooth, 802.15.4 é o Zigbee, 802.15.4e são redes industriais. Então para vocês, inclusive, eu dei uma disciplina com a Lilian há um tempo atrás. Você lembra quando foi, Felipe? Que é a disciplina que você deu uma palestra da turma do que tinha... Não foi antes da pandemia, né? Não, foi? Deve ter sido 2018, 2019? Foi durante a época do Hackathon. Foi de 2019. Foi de 2019. Era uma turma muito gente boa, né? Tinha o Igor, tinha a Mariana, tinha uma galera boa ali, cara. Tinha uma galera boa, né? Saudade do Igor, saudade da Mariana também. Ela tá agora em São Paulo, né? Tá fazendo mestrado na USP. Quer dizer, tá fazendo mestrado na USP, mas... iria pra USP. Deve estar fazendo de casa, né? Como todo mundo. Então, em 2019, né? Desculpa o parênteses, eu dei uma disciplina de redes industriais onde a gente falava de protocolos. E aí você tem protocolos como Wireless HART, ISA 110A, e são protocolos de rede sem fio para cenários industriais. Então essa questão da rede sem fio, ela é muito boa, porque imagina o seguinte, você quer monitorar uma fábrica, uma esteira de transmissão, ao invés de você embutir isso na construção, né, que não teria problema nenhuma, mas se você não fez isso, você pode colocar um sensor e ele monitorar e comunicar sem fio. Então, pô, isso, cara, isso é um baita de um ganho. Né? Tipo, cara, é uma baita de uma revolução. Então esse mundo sem fio, ele existe, né? E aí tem a galera que tem os medos bizarros, né? Tipo assim, 5G causa autismo, né? Gente, não dá, né? 5G causa Covid. Vai ser burro assim no inferno. Tá gravando e eu quero que esteja gravado isso mesmo. Né? Tipo, pelo amor de Deus, né? Como qualquer tecnologia, pode ser, mas uma antena de alta transmissão, se você mora perto da origem, isso pode causar problemas. É sim, mas as antenas de alta transmissão, elas realmente não devem ficar. Tem procedimentos adequados de distância, né? É como se você botasse a sua cabeça dentro de um micro-ondas. Você não faria isso, a não ser que você seja muito burro, né? Mas, né, para vocês terem noção de como isso é sério, se eu não me engano, logo em 2003, em 2011 teve o atentado do 11 de setembro, né? Em 2003 os Estados Unidos estavam em polvorosa ainda. E eu me lembro de uma história de um cara que ele subiu no topo de um prédio de Nova York, ele abriu um micro-ondas, usou o emissor de ondas do micro-ondas e ele fez um ataque chamado de jamming. O que é um ataque de jamming? É um ataque que bloqueia todas as faixas de frequência através do uso, né, de potências de sinal mais altas. E aí ele usou o micro-ondas dessa forma. Tem várias coisas muito interessantes nesse caso. Ele foi julgado como terrorismo, o que eu até discordo, mas acho bizarro. Tá? 2, como é que um cara conseguiu subir num prédio com micro-ondas e ninguém notou? Né? Parece que ele fingiu que era um entregador, uma coisa nesse sentido. E 4, é o seguinte, poxa, né, tipo assim, um cara que espírito de porco, né? Como é que o cara foi fazer isso? E o que é muito interessante é ver como o seu micro-ondas de casa é muito parecido com o seu AP. O que muda é uma questão de potência, né? Então é interessante ver esse tipo de coisa. Aqui, além desse caso, você tem as antenas, né? A base station está ligada com a infraestrutura da operadora, em geral cabeada, e você tem o que você chama de handoff. O que é o handoff? É se você está em movimento, você troca entre antenas. E é isso que você faz quando você está com o teu celular. Às vezes está migrando com antenas. Algumas antenas dentro da área de cobertura da cidade vão ser antenas 4G, outras antenas vão ser antenas 3G. Então, por exemplo, eu pego 4G perto de onde eu moro, porque eu moro perto do centro da cidade. Se eu não estiver perto do centro da cidade, pode ser que eu esteja pegando 3G, 2G, o que quer que seja. Mas eu tenho uma conexão. Hoje as conexões 4G das grandes operadoras TIM, Vivo, Claro e Oi, elas são mais onipresentes. Eu posso trabalhar sem nenhuma rede infraestruturada, sem a presença de um AP, é o que eu chamo de modo ad hoc,
né? Ou seja, não tem um base station, né? Então eu conecto máquinas diretamente, é como se eu ligasse um cabo conectando essas duas máquinas. A gente usa muito isso em redes peer-to-peer, ou então em redes em cenários de desastre, né? Onde você perdeu a infraestrutura. O protocolo I3E 802.11s, que é para redes mesh, funciona nisso. E aí fica um exemplo muito interessante. A galera da UF, né, do laboratório de rede da UF, que se eu não me engano o professor Sérgio Albuquerque, ele trabalhou com um protocolo para o alojamento da UF, que era o Remesh, que é um protocolo de redes mesh para fazer a conexão e ampliar o cenário, que é uma coisa que a gente poderia tentar aqui para a UFRJ, para ampliar a conectividade de rede para os locais mais ermos da universidade. Seria muito legal de experimentar. Eu nunca consegui um aluno para fazer projeto final com isso, né? Inclusive eu tinha um projeto final que era muito interessante. Eu tive um aluno que começou que era o seguinte: imagina que aconteceu um cataclismo, um desastre nuclear. Quais são o conjunto de tecnologias que você poderia implementar só com seus próprios recursos para o restabelecimento rápido nesse tipo de cenário? É claro que era uma brincadeira, né? Tipo, como é que era? Tipo, rede sem IoT contra o apocalipse zumbi, mas acabou que, assim, o aluno avançou bastante, mas ele acabou precisando trabalhar um outro tema para defender mais rápido, e a gente acabou deixando esse projeto em espera. Mas é muito legal, a gente estudava essas tecnologias que aconteciam em cenários onde de escassidade, né? Como você podia usar redes IoT para fazer monitoramento de pequenas estufas para produção de alimento. Então teve uma série de trabalhos que foi muito legal nessa direção. A gente pode trabalhar com single hop, né? Por exemplo, a rede da tua casa, onde você está a um salto de distância, né? Ou você está diretamente ligado ao AP, né? Ou então que você não tem infraestrutura, como é o caso, por exemplo, da tua rede celular mesmo, onde você chega diretamente para esse trabalho. Eu posso ter múltiplos saltos, né? Ou eu estou a múltiplos saltos de distância, eu tenho que conectar em vários elementos, como a rede mesh que eu falei, ou você não tem infraestrutura com redes veiculares. A gente está trabalhando agora em alguns projetos onde você tem carros que conectam com redes sem fio e os próprios carros são roteadores, né? Então a conexão. Então isso tem uma série de desafios muito interessantes que a gente também tem umas bolsas associadas a isso, está buscando alunos para trabalhar. Então vamos falar um pouquinho sobre as características de sinais sem fio, né? Como, por exemplo, é muito diferente da rede cabeada, tá? Eu, quando comecei meu doutorado, eu vi de um background de redes cabeadas, então eu tive um período de adaptação um pouco grande, eu reconheço. E tem algumas coisas que são diferentes. Eu me lembro da minha orientadora, uma mulher brilhante, professora Lucy Pirmez. Ela provocava, né, dizendo o seguinte: você está pensando de forma cabeada, tem muitas garantias, o que você está fazendo aí tem perda de sinal. Então sempre ela provocava dizendo o seguinte: olha, isso é diferente do que você está acostumado. Então era muito interessante pensar nessas diferenças, né? E uma diferença, por exemplo, assim, o sinal ele se atenua, né? Vocês viram Física 2, né? Sim. Então vocês têm lá, vocês veem que então, o sinal sem fio é um sinal de onda, né? Como qualquer sinal de onda, ele se propaga no vácuo, ele se propaga no ar ele tem a atenuação, e o que acontece com a atenuação de sinal? A onda se deforma. Então, essa força do sinal que decai, a gente chama de path loss, ou perda pelo caminho. É o sinal se atenuando ao longo, né? Da mesma forma, né, que isso acontece, ele sofre interferência de outras fontes. Por exemplo, né, não sei se algum de vocês tem um irmão pequeno ou tem filhos pequenos, né? Vocês são muito novos para ter filhos pequenos, né? Mas é possível, né? É só você não se precaver, né? Então, tipo assim, ou então você realmente quis ser pai muito cedo, também é uma vontade, vocês são livres, né? Quem sou eu para julgar? Mas, né, imagina que você tem uma babá eletrônica pelo motivo que seja. Se ela funciona na faixa 2.4 GHz, se você deixa ela do lado do teu roteador sem fio, você pode estar atrapalhando a tua conexão. Então, qual é o lugar ideal para colocar o modem da tua casa? No mais alto possível, sem nada na frente, né? Então, na verdade, e o mais longe de outras fontes de rede sem fio. Tá? Então essas são conexões, essas são aplicações que a gente, né, acaba tendo que verificar, né? Inclusive eu costumo brincar que se você tem 4 babás eletrônicas cobrindo o teu roteador, você pode inclusive fazer um ataque de jamming involuntário, né? Então muitos dispositivos compartilhando essa rede vão fazer essa interferência, né?
E por isso também que o AP ele muda você de 2.4 para 5 GHz. É devido a essa interferência. O canal ele pode não ter o que a gente chama de visada direta, né? Ou seja, ter o sinal ele se propaga em 360 graus, é o que a gente chama de um sinal omnidirecional, ou seja, ele se propaga em todas as direções, ele não se propaga numa linha reta, né? Então, na verdade, o que acontece, né, vocês viram em Física 2, o sinal bate e ele vai refletir, ele vai atenuar, ele vai ser um pedaço absorvido, né? Então, tem o que chama-se de multipath propagation. Isso acaba sendo útil porque torna o sinal sem fio, nesse sentido, um pouco melhor do que o sinal cabeado, porque como ele se propaga, como ele é refletido, ele pode chegar em locais onde a rede cabeada normalmente não chegaria, né? Isso é uma baita de uma vantagem, uma coisa super interessante. Mas, né, você ter esses problemas, né, tipo assim, acaba também tornando mais difícil a comunicação. Então você tem, né, características do sinal, que é o Sign to Noise Ratio, ou seja, é a relação sinal-ruído, né? Quanto maior, né, o SNR, mais fácil é extrair o sinal do ruído, que é uma coisa boa, né? Eu tenho, né, um sinal de... eu tenho uma relação entre o meu Sign to Noise Ratio e a minha capacidade de transmissão, né? Quanto maior que dado o meu Sign to Noise Ratio, eu vou ter que vou ser capaz de me adequar a elementos do throughput. Quanto maior o meu SNR, ou seja, quanto mais fácil eu extrair o sinal, maior é o meu throughput. A ideia é essa, né? O que é esse BER? BR? O BER, ele é uma modificação, né, de um elemento de validação para você trabalhar. Uma curva que a gente tem é Bit Error Rate, é a sua taxa de transmissão de erro. Ou seja, quanto maior o teu ruído, mais você vai ter uma taxa de erro. É Bit Error Rate, é taxa de erro de bit, de transmissão de bits, né? No meio cabeado a gente não vê isso, porque o meio cabeado ele é muito confiável, né? No meio sem fio, né, você propaga o sinal é interferido e isso pode acabar alterando o teu sinal. E é interessante como aqui a modulação é muito fácil. Porque a onda é um sinal analógico, você concorda comigo? Uhum. Então, na verdade, você tem sinal digital, que você vai ter que modular em sinal analógico. Esse sinal analógico tem interferência, na hora de você demodular para o sinal digital de novo, você pode ter erros. Então, você tem uma relação entre o ruído e esses erros, né? Quanto mais você aumenta a potência, você aumenta a sua relação de sinal-ruído e você diminui a quantidade de erros. Por isso que uma antena com maior potência tem menos erros e maior distância. Dado que você tem esse Sign to Noise Ratio, ou seja, você perde, você pode, né, acabar, você tem mais ruído do que sinal, você acaba aumentando também sua taxa de bits, né? E isso é muito adaptável em relação ao que a gente tem, por exemplo, de técnica de modulação. Por exemplo, eu posso modular por amplitude, por frequência ou por quadratura, né? Que é o que a gente, ou Pre-Share Key, que é coisa que a gente viu lá no capítulo, se não me engano, no capítulo 1. Então, esse bit error rate é uma das coisas que a gente tem, né, que se preocupar. E a taxa do bit error rate pra gente normalmente varia aqui na faixa de 10.4, ou seja, a cada 10 mil bits transmitidos eu tenho pelo menos um bit, né, ferrado. Parece pouco, mas eu transmito uma quantidade absurda de bits. Se você pensar que 1000 bits é 1K, né, isso quer dizer que a cada 10K eu tenho um bit ferrado. Se você pensar que um bit ferrado ele é capaz de atrapalhar toda uma transmissão, você precisa de alguns mecanismos mais interessantes para trabalhar. Né? Eu tenho alguns problemas, né, por exemplo, chamados problemas de estação escondida. O problema da estação escondida é o seguinte, olha só. A e C não se veem. A encontra B, C encontra B. Tá? A e C podem se comunicar ao mesmo tempo. O que eu faço aqui que vai dar? Eles vão colidir em B. E aí eu vou perder essa mensagem. Então essa relação aqui é difícil. O que a gente vai fazer é utilizar algumas mensagens importantes, que a gente vai chamar de RTS e CTS, mas a gente vai ver isso mais pra frente, que meio que atenuam o problema da estação escondida. Por outro lado, a gente tem um problema que é chamado de estação exposta. Deixa eu ver se eles mostram aqui a estação exposta. Não vou mostrar. A estação exposta é o seguinte: A fala com B,
C fala com B, C enxerga A nesse caso e tem uma estação D. D quer transmitir para C quer transmitir para D, que não está aqui, e A quer transmitir para B. Como C vê que A quer transmitir para B, ele não transmite, mas ele poderia originalmente transmitir para D, porque não teria problema. O que acontece é que ele não transmite, isso não é uma falha, mas isso é um desperdício de banda, porque C fica parado quando ele poderia transmitir. Esse problema do terminal exposto é um problema que está em aberto até hoje. Ele não tem nenhuma solução boa. Teve umas soluções meio viáveis, assim, guardar todas as características da rede, o que na prática não é factível. Mas assim, é um problema muito interessante, né? Eu tenho o que eu chamo Code Division Multiple Access, né? Que é um código único aplicado a cada usuário, né? É usado para particionar. Todos os caras eles aplicam a mesma frequência, mas cada um tem uma sequência de trabalho para trabalhar. Isso vai permitir com que a gente acabe modulando, né? Que acabe fazendo com que múltiplos usuários coexistam e transmitam simultaneamente, principalmente se esses códigos são ortogonais, ou seja, eles não se interferem, né? Então, na verdade, o meu encoding, a minha capacidade de transmissão é uma relação entre os meus dados originais e essa sequência de shipping. Ou seja, na verdade, eu tenho uma codificação que vai me botar numa determinada faixa de frequência, numa determinado conjunto de transmissão, que vai fazer um menor, né, trabalho. Então a minha decodificação é a mesma coisa, é o dado que está cifrado com a minha sequência de shipping. Tá? Então a ideia é que, na verdade, eu tenho uma máquina de estados, essa máquina de estados num determinado conjunto de slots, eu transmito, né? Ninguém está transmitindo quando eu transmito e o receptor recebe sem ninguém transmitir. Então o que eu estou fazendo aqui é calculando quando esses slots estão vazios para trabalhar. Então, na verdade, é como se eu pensasse... lembra quando vocês eram bem pequenininhos e estudaram MMC? Então eu estou buscando esses elementos dos meus slots, estou fazendo uma continha para buscar os elementos que eu vou estar vazio e eu vou ser único. E aí eu vou transmitir neles sem o risco de outra pessoa transmitir comigo. A ideia é a mesma. Então eu sei exatamente quem está transmitindo e quando essa pessoa pode transmitir e quando o receptor vai receber de mim, né? Então, na verdade, esse cálculo, eu estou só buscando o MMC entre esses dois elementos, que é muito interessante de eu ver. Então, na verdade, o que eu faço aqui é pegar, como eu pego essa frequência de shipping, eu consigo transmitir em elementos diferentes sem que eu tenha esses elementos, né? O protocolo que eu vou utilizar é o 802.11, né? O 802.11, ele é o protocolo de LANs, ou seja, Local Area Network sem fio. Ele nasce em 99 com o padrão B, né? Ele se populariza por volta do começo dos anos 2000 com o padrão G. E ele ganha momento em 2009 com o padrão N. E o que é interessante a gente pensar aqui? Quem populariza, né, tipo assim, para vocês terem noção do impacto disso, quando o Steve Jobs lançou o primeiro MacBook Air em 2009, se eu não me engano, ele não tinha rede cabeada. E isso foi um choque. Por que isso foi um choque? Porque quando ele surgiu, todo mundo xingou o Steve Jobs dizendo burro pra caramba, né? Cara, como é que a gente vai usar no Brasil um cara que não tem rede cabeada? A Apple é uma vergonha. E na verdade o que aconteceu é que a Apple ditou o padrão de redes com o MacBook Air. Ele definiu que era um Ultrabook, né? O Ultrabook é uma categoria premium de computadores, muito leves, de transporte, que ainda assim seriam capazes de desempenho, né? Foi um dos projetos mais interessantes que surgiu na ocasião. Ele é baseado num projeto chamado OLPC, One Laptop per Child, um laptop por criança, né? E, cara, era um produto premium. Ele reconfigurou essa linha de computadores, né, na época que foi lançado. E eram computadores leves, notebooks eram pesados, grandes, e hoje, né, eles ditam esse padrão. Até hoje, né, a Apple com o MacBook, né, tem ditado o tom desses computadores. Às vezes mais, às vezes menos, né? Mas os MacBooks viraram objetos de desejo. E o MacBook Air é a linha de computadores individuais mais vendida na história, se eu não me engano. Mas o sucesso é inegável, né? E a gente vem um longo caminho aqui, ó, desde 99 até 2020, com 802.11 AX, né? E aumentando o throughput. A gente saiu de 11 MB para 14 GB, ou seja, é uma melhoria de 1000 vezes de velocidade,
todos operando nessas faixas aqui, de 2.4 e 5 GHz, a não ser o AF e o AH, que eles funcionam em outras faixas de frequência, mas eles funcionam para longas distâncias. Todos eles usam CSMA-CA, que é Carrier Sense Multiple Access, exatamente como é o 802.3, só que ao invés de Collision Detection, que ele detecta a colisão no meio, não tem como detectar a colisão no ar, eles usam o que a gente chama de Collision Avoidance, que são mecanismos para trabalhar esse Collision Avoidance. Na verdade, o protocolo I3E 802.11, ele é o DFW-MAC. O que é o DFW-MAC? Ele é CSMA-CA com RTS e CTS para evitar o problema da estação escondida e que permite que a gente faça dois modos: função coordenada distribuída e a função Point Coordination DCF e PCF. Função coordenada distribuída, Distributed Coordination Function e Point Coordination Function, função coordenada pontual. O que é essa diferença? O DCF é um método ad hoc e o PCF é um método com AP. Apesar de a gente usar o método com AP, só o método DCF é obrigatório nos dispositivos, na prática a gente só usa o método PCF. Tá? Então, esse é o caminho. A gente vê um caminho muito grande aqui. Os produtos estão totalmente pensados isso aqui, então olha o tempo que as coisas vêm, vê os produtos que estão lançando. A Apple, qual é o notebook de entrada hoje da Apple? Qual é o computador de entrada hoje da Apple? É importante vocês entenderem essas noções de produto também em relação à tecnologia. Vocês sabem qual é? Sei não, professor. É o iPad Pro. O computador de entrada da Apple é o iPad Pro. Isso mostra uma noção de produto diferenciado, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o que a Apple está dizendo é assim, a maior parte dos caras que tem o MacBook Air, ele foi pensado não para o cara que faz o que a gente chama de heavy duty, né? Ou seja, trabalho pesado, mas que é o cara que estaria respondendo e-mails, consumindo YouTube, vendo essas coisas. Tanto que o primeiro MacBook Air era de 11 polegadas. O iPad Pro tem a mesma faixa de valores desse MacBook Air, e ele é focado em consumo de conteúdo, não tanto em inserção de conteúdo. Se você quiser trabalhar, produzir conteúdo, você pode, mas na verdade ele é pensado para o consumo de conteúdo. E isso acaba gerando, né, uma visão. Tudo isso apoiado por esse conceito de rede sem fio. Tanto que as próximas versões do iPad já se estima que eles vão vir com slots 5G para vocês poderem trabalhar, né? É o que a gente chama de conexão ponto a ponto, né? Conexão completa. Para vocês terem noção, teve um produto da Samsung, o Samsung, um dos primeiros Chromebooks da Samsung, o Samsung Chromebook ARM, se eu não me engano era o X5 23C, que era um notebook, era um Samsung ARM, $250, usava um processador Exynos, e aqui no Brasil ele veio também por um preço muito barato, tinha 2 GB de RAM, ou seja, não era um produto ruim, era um produto assim muito de entrada. Nos Estados Unidos ele vinha com chip 3G, ou seja, se você não quisesse utilizar Wi-Fi, vinha com chip 3G. Aqui no Brasil a Anatel vetou, não lembro do motivo, mas tinha um motivo que era até razoável. Na verdade eu acho que o chip 3G que vinha embutido não era na frequência brasileira, então a gente não conseguiria utilizar. Inclusive as versões que vinham no Brasil eram super engraçadas, porque eles tinham uma entrada para o 3G, mas era uma entrada vazia. Vendeu $250, então era um valor muito barato nos Estados Unidos, então vendeu que nem água lá. E, cara, era conectividade completa. O Google Pixelbook, um produto que era um Chromebook da Google, também usa um notebook conceito. Ele vinha com slot para 4G, né? Então ele era um produto premium, custava $1.000, o mesmo preço do MacBook Air para o Chromebook. Então ele vinha com uma tela linda, ele vinha com esse chip 4G, e agora a gente já está estimando que um determinado conjunto de notebooks, né, já vinham com esses chips 5G embutidos. Né? Então, isso tem uma determinada relação entre o produto e a tecnologia, que vocês têm que ficar ligados para ganhar essa expertise. A arquitetura, né, é baseada no que a gente chama de BSS, Basic Service Sets. O BSS cada BSS tem uma BSA, que é uma Basic Service Area. O que é Basic Service Area? É a área que você consegue alcançar elementos na sua rede.
o Basic Service Set é o conjunto de elementos que está dentro dessa rede. Em geral, né, hosteada por um AP, mas se você está numa rede DCF, uma rede ad hoc, todo mundo que pode entrar com todo mundo, tá? Esses caras estão ligados a um sistema de distribuição, que é um switch router bem tradicional, tá? O AP vai ser o cara que vai dividir a rede nos canais de frequência, que vai ser capaz de escolher o canal de frequência onde as pessoas vão operar, né? Ao você estar numa rede com um AP, né, uma rede com infraestrutura, você precisa se associar ao AP, e esse vai ter um processo de autorização e autenticação que vai trocar o que a gente chama de beacons, né? Esses beacons, né, são frames de sincronização de acesso. É um tipo de quadro muito especial em rede sem fio que vai servir para N elementos, e esses beacons vão servir para sincronização, guardar o MAC address do AP e o SSID, ou seja, o Service Setting Identification, ou seja, a identificação da tua rede. Você vai selecionar o AP com que você vai, né, trabalhar, e você pode ter que performar um procedimento de autenticação, que a gente pode falar com detalhes depois. Tipicamente o AP, ele também faz as outras camadas, então ele vai te dar o DHCP, tá? Então, por hoje, eu vou parar por aqui, porque eu vou para uma reunião, tá? Na aula que vem eu vou continuar com esse capítulo, tem muita coisa legal aqui, né, para vocês verem, tem muita coisa interessante, e como a rede funciona. Então eu agradeço a vocês dois pela presença, eu desejo a vocês uma ótima tarde, e eu vejo vocês na semana que vem. Né? Um forte abraço aí para vocês. Igualmente, professor. Boa tarde, boa reunião. Valeu. Um abraço, professor.